É um prazer muito grande estar com os participantes e seguidores do Centro Espírita, discípulos de Jesus, nessa oportunidade tão grande e importante em que aceitei o convite da nossa estimada companheira Rosália para falar a respeito do 5º livro básico da codificação, chamado A Gênese. Então eu gostaria de começar a falar de que para entrar nessa obra tão importante que é a Gênese e entender com detalhes a importância dessa obra para explicar a criação e todos os fenômenos de um modo geral que ocorrem na natureza, começar pelo começo para termos uma ideia por que o codificador achou por bem deixar esse livro por último, a Gênese. E nós sabemos que em 1857 foi fundada a primeira obra espírita, obra básica, fundamental. Por que nós falamos que o Livro dos Espíritos é a obra básica, fundamental da doutrina espírita? Porque trata da filosofia espírita e, inclusive, vale a pena ressaltar que essa obra ela veio num momento histórico muito importante. 1857, para a gente ter uma pequena ideia do processo socio-histórico da humanidade, na França, principalmente, que é considerada a cabeça da cultura, foi a cabeça da cultura, na época do Kardec, estava simplesmente vindo à tona investigações importantes da maioria das ciências. E a doutrina espírita é interessante, programada pela espiritualidade maior, também começa a colocar as suas bases sólidas justamente nesse período de explosão do conhecimento científico. Então, em 1857, já estava sendo desenvolvido no mundo inteiro a ciência psicológica, ou seja, a psicologia. Começou com a teoria do mecanicismo, onde os estudiosos acreditavam que o corpo é uma máquina considerada e comparada com o relógio. Até com o tempo, em nível de evolução, abordagens discordando e acrescentando, etc., como é o processo científico, foi se desenvolvendo teorias mais profundas e práticas e foi se aproximando da peça principal, que é o cérebro. Imagine, senhores, que nesse período a doutrina espírita sendo elaborada pelo insígnido codificador Allan Kardec, fundando a base do pensamento espírita através do Livro dos Espíritos. Essa obra, quando eu disse que ela é uma das mais fundamentais para quem queira conhecer a doutrina espírita, porque na realidade o Livro dos Espíritos ele compreende as outras obras. Ou seja, em sua primeira parte, onde trata das causas primárias, Allan Kardec faz um esboço importante para o estudioso e o prepara-o para compreender a própria Gênese, que é o tema de hoje, ou seja, as predições, as profecias, segundo a visão espírita. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec prepara o estudioso para entender o mundo espírita dos espíritos, que é justamente o livro dos médiuns. Na terceira parte das leis morais do Livro dos Espíritos, Allan Kardec prepara o estudioso para aprofundar o Evangelho. E na quarta parte das Esperanças e Consolações, Allan Kardec prepara o estudioso para entender o livro O Céu e o Inferno. Tão interessante essa obra por conter as demais obras, e é a filosofia espírita. Quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, nesse desenvolvimento científico da época, chamado Zeitgeist, foi aceito
quando foi publicado a obra, porque tratava justamente dos interesses da época, em aprofundamento de ciência, em aprofundamento de certos mistérios, questões transpessoal, etc. Foi bem aceito. Mas logo em seguida, quando Allan Kardec vai publicar o Livro dos Médiuns, que constitui um laboratório de confirmação do que o Livro dos Espíritos apresentava, já começou a curiosidade em torno dessa obra tão importante, porque na realidade não se admitia e acreditava-se na imortalidade da alma de uma forma devidamente comprovada, porque a ciência ontem e hoje, né, se apoia em suas pesquisas básicas e só aceita como verdade absoluta e como verdadeira do que se pode realmente estudar, trabalhar em laboratório, experimentar e comprovar que é verdade. Então, o Livro dos Médiuns, a segunda obra de publicação do codificador, é a base para todos aqueles que têm ou não mediunidade ostensiva e que queiram aprofundar a ciência da comunicabilidade do homem com os espíritos ou com o mundo espiritual. Essa obra é extremamente fundamental. E eu alerto aos presidentes de casas espíritas que é muito importante na escola de médium trabalhar essa obra, ainda que acrescenta outras obras subsidiárias para enaltecer, sistematizar a mediunidade. O Livro dos Médiuns continua sendo o livro de ou seja, de cabeceira para ser estudado constantemente, periodicamente, a vida inteira. Todas as outras obras de Joana de Ângeles, de Emmanuel e tantos outros autores, quando aprofunda a mediunidade nas épocas mais modernas, como André Luiz, aprofundou sistematicamente a parte científica, né, da mediunidade, mas vamos e venhamos que partir do pressuposto que constitui a base o Livro dos Médiuns. E também deixo uma reflexão para os dirigentes de casas espíritas não autorizarem permitir ninguém por simpatia, ou porque tem status, ou porque está sofrendo um processo obsessivo e que tem fundo mediúnico, colocá-los precipitadamente para desenvolver mediunidade. Há necessidade de participar de uma escola de médium, teorizar, compreender o mecanismo da mediunidade para depois se avaliar conforme os regulamentos que variam de cada casa espírita, permitir o seu ingresso para desenvolver a mediunidade. Então, o Livro dos Médiuns tem essa importância fantástica. Então, na série de publicação, depois do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar das máximas morais do nosso Mestre Jesus. Interessante frisar aos nossos amigos, seguidores, frequentadores da casa, discípulos de Jesus e tantas outras casas espíritas que possam mais tarde ter contato com essa dissertação, é que quando Kardec colocou o nome Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve a inteligência apoiada pelos espíritos benfeitores que o supervisionava. E quando diz segundo o Espiritismo, ele simplesmente colocou as máximas morais do Cristo. Porque a doutrina espírita é de base e tem o seu fundamento no cristianismo. Pois se o Espiritismo não difundisse o cristianismo, as bases morais do Cristo, poderia ser considerada uma doutrina ou uma religião baseada no laço, mas uma seita qualquer. Talvez não aceita ao longo do tempo, porque poderia se dizer uma obra simplesmente divorciada do modelo principal para todas as religiões, que é o nosso Mestre Jesus. Então, quando ele coloca segundo o Espiritismo, porque foi dispensado a parte histórica do Antigo Testamento, que é objeto de discussão e que não chega a lugar nenhum. É diferente quando se pega as máximas morais do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não temos que discutir, podemos trocar experiência a nível com quem esteja num nível de maior
condições de assimilação, de penetração, afastando o espírito da letra, para viver melhor a mensagem do Cristo. Então, o Evangelho é para ser estudado, refletido, meditado e, ao mesmo tempo, feito uma comparação individual do que Jesus preceituou há 2000 e poucos anos, que até hoje é vigente. Uma análise que podemos fazer a todo instante, a toda hora, e deveríamos fazer isso sempre, de como estamos a nível de progresso, internalização das suas bases morais em relação aos nossos comportamentos no dia a dia. O que já pôde penetrar na nossa interioridade em termos de valores morais deixado pelo nosso Mestre Jesus. Então, essa obra é de magistral importância porque vai tratar da transformação do homem. E a esse mistério, Allan Kardec já deixou bem claro quando classificou o espírita, ao dizer que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. E a base disso, primeiramente, como fundamento para refletirmos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, do quarto livro publicado, foi o livro Céu e Inferno, onde, orientado pelos benfeitores maiores, essa obra veio a lume para nos esclarecer a humanidade, o que foi profeticamente dito há tantos anos e até hoje algumas crenças ainda acreditam, que o céu está acima, o inferno está abaixo, e que o céu é para os bons e que o inferno é para os maus. Hoje, numa questão de lógica, independente de cor religiosa, a gente fica pensando nesse conceito de que o céu é para os bons. A pergunta é: que é bom em essência? Simplesmente por seguirmos e adotarmos uma religião, quem é bom na acepção comum do termo? Então fica essa reflexão de que essa explicação a respeito do porvir da humanidade deixa brechas para a gente refletir no sentido de aceitar ou não aceitar como não sendo algo que satisfaça a lógica e a razão. Até porque a geologia, quando avançou e tem avançado, tem visto que não existe nada nas profundezas da Terra que seria o inferno. Então é aquela mensagem do Cristo: toda árvore que o Pai não plantou será arrancada. Ou seja, ele está falando das religiões ou determinadas teorias e conceitos que o homem vaidosamente cria, estabelece como ponto pessoal e que não vai à frente, porque tudo em termos de verdades universais que toca os sentidos do ser humano para o processo evolutivo, isso vem de ordem superior de quem já passou pela experiência que nós estamos passando e conseguiu a condição de espírito bom, de espírito puro, e por esse mistério está em condição de orientar quem está abaixo. Então, essa quarta obra tem um fundamento muito grande, principalmente quando Allan Kardec vai tratar nessa obra, o livro Céu e Inferno, a questão do passamento, evocado espírito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele perguntava como foi para você ao deixar o corpo e regressar à pátria espiritual. E foram diversos tipos de espíritos, cada um com um tipo de problema, desde o suicida aos que morreram abruptamente, de doença, materialistas, viciados, cada um dando o seu depoimento de como chegou na espiritualidade. E me parece que para o bom espírita, quando lê essa parte dos passamentos, deveria refletir nos depoimentos dados pelos nossos irmãos na época, evocado por Allan Kardec, e fazer o comparativo. Será que se eu desencarnar agora, esse tipo de situação que esse irmão que está dando o depoimento passou para o codificador, eu, se desencarnasse agora, estaria na mesma situação? Pelo tipo de vício, problema, de crise emocional,
de descompasso emocional que estou vivendo hoje, se eu desencarnasse agora, como seria a minha chegada no plano espiritual? Que estágio eu estaria desenvolvendo? Que colônia ou que situação eu me encontraria do outro lado? O bom espírita, ao ler esse capítulo do passamento, geralmente faz e deveria fazer esse comparativo. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de reflexão, de profundidade, para nós vivermos no âmago do nosso ser. Não mais imitar o velho papagaio que realmente está em condições de decorar e repetir. A doutrina espírita toca aos nossos sentidos e é suficientemente capaz de fazer um processo de transformação em nós quando nós queremos deixar os valores materiais e interiorizar os valores espirituais. Então, tinha necessidade, na abertura, na introdução desse trabalho de falar sobre a Gênese, falar dos outros que vieram, os anteriores. Porque, na realidade, agora a Gênese, Allan Kardec vai examinar as questões dos milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ou seja, predições, o ato de predizer, profetizar, que foram preditos e profetizados de formas, muitas das vezes, alegóricas. E que até, vamos assim dizer, em algumas passagens, Deuteronômio, lá, do Moisés, etc., etc., ele deixava contrabalançada a imagem do nosso verdadeiro Deus, o Pai Criador de todas as coisas. Principalmente na parte dos fenômenos, de aparições, e fundamentalmente na parte que trata dos milagres do nosso Mestre Jesus. A Gênese como obra científica, respeitando a ciência vigente, mas dando uma visão mais profunda da ciência espiritual, que é a base de tudo, vai explicar nos seus capítulos sistemáticos que tudo obedece a leis universais. Então, os milagres, que é realmente uma posição bastante delicada, em que muitas religiões se apegam até hoje ao pé da letra, acreditando que certas passagens, como Nicodemos e tanto outros, Lázaro, etc., a mulher hemorroíça, afastar o demônio, do lunático e entrar nos porcos e tantas outras que a gente se detesse aqui a dar. Detalhe de cada passagem, o nosso tempo seria esgotado, porque nos foi dado com muito carinho um tempo necessário para esse trabalho. Mas uma coisa fica claro, a Gênese vem explicar todos esses fenômenos baseado nas leis universais, baseado na propriedade dos fluidos, principalmente o fluido cósmico universal, que é a matéria básica primeira para a formação de tudo. O fluido cósmico universal só não é a matéria básica para a formação do espírito, porque só Deus cria o espírito. Já visto que o codificador, em uma das perguntas, que no momento não está na minha memória, mas o fundamento eu guardo de quando perguntou, a espiritualidade é maior, qual é a natureza íntima do espírito? E a resposta foi categórica: ainda não vos é dado conhecer a natureza íntima do espírito. Mas nós sabemos que espírito não é fantasma, é um ser constituído de uma energética que nos foge à percepção, porque nem o fluido cósmico universal, que é feito para a formação de tudo no mundo, o espírito não está incluído como sendo formado dessa matéria. É uma matéria bem mais quintessenciada. E o próprio Deus, que é o ser incriado, mas criador, que também difere do próprio fluido cósmico universal, mas utiliza o fluido cósmico universal para criar a natureza de um modo geral. Então a Gênese tem esse ponto fundamental, principalmente no capítulo que trata dos milagres e da propriedade dos fluidos. Quem se ater, principalmente nesse ponto das propriedades dos fluidos, vai entender realmente tudo o que acontece em termos de fenomenologia, em que a ciência, muitas das vezes, não tem alcance para explicar.
somente com os fenômenos espirituais, somente com o conhecimento dos fenômenos espirituais, se pode ter realmente uma certeza de como tudo acontece. Só para pincelar, né? Quando disseram que Lázaro estava morto há não sei quantos anos, muitos anos, vejamos que hoje, né, a ciência prova e até mesmo deve sorrir quando se dizia que está no livro sagrado, que temos todo o respeito, né, a Bíblia, mas diz que foram muitos anos, eu não quero nem arriscar dizer a quantidade no momento, que Lázaro estava morto. Hoje está comprovado cientificamente de que um corpo, quando se pode concretizar, afirmar que está morto, já começa um processo de decomposição e que alguns dias, uma semana, já está se desfazendo tudo. Mas existe uma teoria que diz, mas vai sair do sepulcro. Cá entre nós, em particular, até hoje isso nunca aconteceu. Então, sustentar essa ideia somente dogmaticamente, que dogma é artigo de fé que não se discute, respeitamos isso. No entanto, a Gênese vai explicar, dentro do critério das propriedades dos fluidos, que Lázaro apenas dormia. Lázaro não estava morto. E o que a gente tem de informação da doutrina espírita a respeito desse fenômeno tão interessante para sintetizar tantos outros, com base nas leis universais, provavelmente com base na questão da propriedade dos fluidos. Jesus, quando chega para Lázaro e diz, Lázaro não está morto, Lázaro vive, levanta Lázaro. Essa postura do nosso Mestre Jesus, que dá o tom, dá o comando para Lázaro levantar, Lázaro estava num processo cataléptico, letargia, catalepsia, que é explicado em O Livro dos Espíritos também. E Jesus, quando dá esse comando, dá o comando para a alma, por ser imortal que ele estava ainda preso ao corpo. E esse comando do Cristo, imagine pela sua evolução, como a sua palavra foi rechaçada de magnetismo puro, que envolveu o seu perispírito, e realmente esse comando energizou todo o perispírito de Lázaro, e ele então simplesmente obedeceu, porque ele estava já mais lúcido e saiu do túmulo. Foi tido como milagre, por quê? Porque outrora, como muitos desconhecem hoje, a questão da propriedade dos fluidos que estão espalhados em a natureza, em que os espíritos principalmente utilizam, como nós utilizamos a eletricidade na composição do polo positivo e negativo para acender a lâmpada. Então os espíritos, quando adentram a dimensão espiritual com a gama de conhecimento e a superioridade moral, eles atuam nos fenômenos da natureza com a força do pensamento e fazendo esse mecanismo de associação da energia mais pura com a energia condensada do mundo em que nós estamos vivendo. É um fenômeno natural. Tanto é natural que Jesus, para os discípulos, quando o admiravam, ele dizia, o que eu faço, vós podeis fazer ainda muito mais. Essa frase do Cristo estava se referindo que naquela época em que ele fazia os chamados milagres, mas apoiado nas leis universais dos fluidos, do fluido cósmico universal, ele queria dizer que naquela época a crendice não favorecia o entendimento e a ciência não tinha avançado o suficiente para entender essa parte de fazer essa combinação da energia cósmica universal e atuar na matéria, imprimindo na matéria uma força dinâmica, uma energética, como foi feito no caso do Lázaro. Então, quando ele diz que o que eu faço, vós podeis fazer muito mais, está se referindo à época que hoje nós, com conhecimento, com o advento do espiritismo e de tantas outras ciências que vêm sendo desenvolvidas ou foi desenvolvida ao longo do tempo, dá para a gente realmente aceitar como ponto de verdade. Outra passagem que também a Gênese vai explicar, só para ilustrar, foi aquela passagem que Jesus caminhava sobre a água e Pedro estava no barco. Jesus o convidou, vem até mim.
E Pedro olhou para Jesus e olhou para o mar, pensou rapidinho, eu vou me afogar. Tentou ir, mas vacilou, quase que se afogou. Jesus, então, dá o suporte. Mas como Jesus deu suporte? Simplesmente materializou a água como se fosse uma plataforma de gelo, e Pedro, sem saber desse mecanismo, caminhou em cima e foi até Jesus. Então vejam, companheiros, a maravilha dessa obra chamada A Gênese, que vai explicar todos os fenômenos espirituais, que vai explicar a formação de tudo, a origem do ser humano, o povoamento da terra, a questão do Adão, tem explicações lógicas e plausíveis, dentro de uma posição realmente prática e objetiva, que nunca foge dos fenômenos vivos da natureza, explicando pelas leis universais. Principalmente, volto a bater na mesma tecla, com base na matéria-prima chamada fluido cósmico universal. Então, as materializações de ontem e as materializações de hoje, a aparição de espírito, tudo são fenômenos de combinações fluídicas. Não tem mistério, não tem milagre. O que ocorre em nós hoje, os passistas médios de cura, também fazem a mesma coisa, ou semelhante ao que Jesus fez na sua época. É claro, não vamos ter a pretensão, né? Principalmente quando vemos alguns centros espíritas, quando realizam essa tarefa, deixam bem claro, né, em letras de garrafais, como sendo um trabalho de cura, ou que realiza um trabalho de cura. Deveríamos pensar um pouco a respeito desse termo, porque quando a gente põe, né, que o trabalho do dia tal, o trabalho de cura espiritual, né, nós estamos fazendo uma afirmativa, porque se todo o trabalho que a casa espírita, qualquer igreja, qualquer crença realizasse como sendo trabalho de cura na acepção comum do termo, estaria simplesmente demonstrando que se conseguisse fazer isso com todas as pessoas que vão procurar, que acham que é trabalho de cura, e se curasse, deixaria a doutrina espírita comprometida em relação à lei de causa e efeito, provas e expiações. Então, na casa espírita, deveríamos ter esse cuidado de quando abrirmos ou tivermos esse tipo de atividade, assistência espiritual seria o termo mais adequado, não prometer cura a ninguém. Dizer que existe um tratamento espiritual cuja possibilidade é amenizar, pacificar a pessoa ou a cura conforme o teu merecimento. Às vezes, ou na maioria das vezes, a necessidade de cada um de nós passar por certas situações que constituem provas e expiações, que é para justamente fazer a drenagem, a limpeza do nosso perispírito, que isso foi acumulado segundo o Evangelho. O Espiritismo, as causas podem ser atuais ou do passado. Então seria muito simples, né, a gente usar e abusar do nosso livre-arbítrio e depois se dedicar a uma tarefa de cura e está tudo eliminado, está tudo tranquilo, o que fizemos aos outros já se esqueceu. Então toda tentativa de se curar, seja uma cirurgia espiritual, seja de um câncer, seja de uma úlcera, seja qual for a doença, a busca espiritual, além dos médicos materiais, é válida, mas com a certeza de que é uma tentativa, uma possibilidade de abertura para ver se conseguimos os resultados satisfatórios. Não conseguindo, continuar operosos, independente do tipo de doença, seja terminal ou não, aguardando o nosso momento do desencarne com bastante alegria e felicidade, porque geralmente as doenças constituem uma reparação do perispírito. Então o livro A Gênese tem essa importância fundamental. É um livro pouco estudado na casa espírita, é bem verdade, porque na realidade vai pedir de que seja um livro estudado separadamente, porque publicamente o público, da maioria, não estão ainda devidamente preparado para assimilar
os conteúdos, por mais que os expositores ou oradores, seja o termo que queira dar, possa descer para tentar explicar. Até porque a doutrina espírita foi fundamentada pelo codificador dentro de um processo psicopedagógico. Ou seja, Allan Kardec, como sendo um grande pedagogo, copiou isso de Pestalozzi. Começar do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Então, para entender a doutrina espírita e os fenômenos espirituais, deveriam começar o interessado em adentrar ou conhecer o espiritismo pelo que é o espiritismo, que são as dúvidas que geraram quando Allan Kardec estava elaborando, trabalhando a doutrina espírita, e as respostas para ontem e hoje são as mesmas, e depois o livro dos espíritos, depois o livro dos médios, o Evangelho, Céu e Inferno, depois a Gênese. Então, o nosso tempo já nos chama a atenção. Eu quero dizer da alegria, o prazer de aceitar esse convite da minha querida Rosália e abraçar todos os membros do discípulo de Jesus. Me faz lembrar da minha querida Luísa Helena, contemporânea, trabalhamos muito juntos no movimento espírita. Eu considero como uma grande irmã, eu tenho certeza que por eu lembrar dela agora, está nos inspirando para esse momento, para dizer essas coisas tão importantes para os meus queridos irmãos do discípulo de Jesus e de todas as casas espíritas que, porventura, ter acesso a esse tema tão importante que é a Gênese. Não temos pressa de estudar a Gênese como nenhuma obra da codificação. Se um dia tivermos disposição, vontade e prazer de estudar a Gênese, que estejamos com um dicionário ao lado, fazendo apontamentos, comparações, deduções, avaliando cada capítulo e comparando cada capítulo para ter uma ideia geral e ter uma ideia geral de que as leis universais são regidas por seres hiperinteligentes. E no nosso caso, o nosso planeta Terra, dirigido pelo nosso Mestre Jesus, pelo anjo Ismael, especificamente no nosso Brasil, e que trabalha todo o processo, desde o mineral, onde caminhou o princípio espiritual, no vegetal, animal, homem. E hoje, como homem, nós temos uma proposta muito grande: nos divinizar. Não para nos 4 reinos. O 5º reino para nós é se divinizar. Então, que possamos a cada instante, a cada momento, com a luz dos conhecimentos básicos e fundamentais da nossa querida doutrina espírita, fazer o trabalho de volta de interioridade, modificando realmente as mazelas que moram dentro de nós, para que façamos brilhar a luz que o Pai Criador nos selou como sendo seus filhos. Então, queridos companheiros, desejo a paz, a luz para cada um de todos nós nesse instante, para que tenhamos convicção de que estamos no lugar certo, fazendo as coisas certas, ligado às pessoas não de improviso, e que a gente pode realmente trabalhar com aqueles que estão do nosso lado, porque são as pessoas certas para a gente crescer e progredir. Interessante, a força da doutrina espírita está como verdade. Isso Allan Kardec deixa bem claro na própria Gênese, caráter da revelação espírita, também muito importante na introdução. E um dos aspectos que ele diz do caráter da revelação espírita, e a doutrina espírita é uma revelação, é ser verdadeira. E cá entre nós, fundada em 1857, até hoje, não apareceu ninguém, seja da ordem científica, que pudesse dizer para a humanidade, para nós espíritas, que esse ponto, esse assunto, nessa obra, é contraditório. Por quê? Por isso que Allan Kardec, com muita sabedoria, deixou bem claro que a doutrina espírita não viria a dar a última palavra, porque ela é progressista. Ainda que a ciência, com seu avanço, descubra coisas que o espiritismo não disse, provavelmente ele deixou bem claro que devemos acolhê-los, aceitá-los, porque apenas será um processo de continuidade, ou seja,
as verdades eternas, a doutrina espírita colocou para a humanidade a partir de 1857 e com as demais obras espíritas.